Fazendo aqui uma análise rápida do jogo ontem entre Flamengo de anteontem entre Flamengo e Santos, a gente percebeu que o Flamengo a gente encontrou informações de que o Flamengo teve muito mais posse de bola, né? Essa posse de bola, na maior parte do tempo, ela foi de em torno de 67% para o Flamengo. Depois ela cai. Uma coisa que influenciou muito na queda dela foi o aumento da pressão que o Santos deu logo no início do segundo tempo. Tá? Mas, em geral, o Flamengo ele foi superior. Por que o Santos ele não conseguiu produzir? A gente vai tentar entender nessa análise. Então, fazendo aqui a análise toda, quando a gente pega para analisar as ações gerais, essas ações efetivas aqui, elas são categorizadas em mínima relevância, intensidade 1, intensidade 2 e intensidade 3, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. As barras azuis elas representam ações positivas, as barras vermelhas conclusões negativas e as barras roxas elas representam ações que não terminaram, não tiveram uma conclusão, não terminaram não saíram no estado de evolução, né, de desenvolver a jogada e tudo mais, mas sem nenhuma conclusão. Então, como vocês podem ver, essa intensidade aqui, ela foi uma intensidade, deixa eu ver, por exemplo, essa ação aqui foi uma ação de uma intensidade de um nível mínimo de relevância, tá? Mas não teve nenhuma conclusão a gol. Aqui houve uma conclusão a gol e foi positiva. Deve ter tido algum mérito aqui do adversário para que não tenha saído o gol. Entendeu? E as barras cheias, total, representam os gols, tá? Caso não apareça a bolinha, com certeza vai ser uma situação que era muito decisiva, mas por algum motivo o portador da bola não conseguiu concluir positivamente, aí naturalmente ela vai ser vermelha, tá? Para quem viu o jogo, esse lance aqui é aquele lance do Marcos Leonardo, logo no início do segundo tempo, com 12 minutos de segundo tempo, ele perde uma grande oportunidade de gol. Tá? Quando eu falo 12 minutos é o tempo do vídeo, tá, galera? Não é o tempo do cronômetro do árbitro, beleza? Então vamos lá. O que me chamou a atenção foi a baixíssima produtividade do Santos. E a gente vai tentar entender a nível coletivo e a nível individual quais foram os maiores impactos. Quando a gente corta aqui para essa imagem, a gente vê o mapinha de ataques do Santos. Em roxo são tentativas de avanço no campo. Ou seja, saída do seu campo para o campo do adversário. Quando a gente pega essas barras, a gente observa essas barras vermelhas, a gente diz que foram tentativas de invasão à área do Santos para concluir, mas não foi bem sucedida, tá? No caso a gente pegou só as negativas, entendeu? A gente pegou todos os lances negativos. Deixa eu aumentar aqui de novo. Quando a gente observa aqui o mapa de ações do Santos, isso a gente pegou 30 do primeiro tempo e 30 do segundo, tá certo? Porque aí depois já pode ter influência do placar, já pode ter influência do desgaste físico, então a gente resolveu pegar 30 minutos do primeiro tempo e 30 minutos do segundo tempo, tá bom? Quando a gente pega o mapa dentro desse intervalo de tempo, a gente percebe que o Santos ele tentou invadir por todos os lados. Ele tentou invadir bastante pela esquerda, tentou alguns lances pelo meio e também tentou alguns lances pela direita, tá? Em evidência, lado direito e lado esquerdo. Foram 5 tentativas de ataque pelo lado direito, né? Como vocês podem ver. 5 porque aqui ainda vamos contar ainda como lado, tá bom? 5 pelo lado direito, 2 ações pelo lado esquerdo, ou pelo meio, e 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ações, tá? Melhor, 7. Aqui ainda a gente dá conta como uma 7ª ação. Tá? Aqui realmente já é meio campo, deixa eu só ajustar. Então bora contar aqui de novo. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5 ações pelo lado direito. 1, 2, 3 ações pelo meio. E 4, 5, 6 ações pelo lado esquerdo. Um pouco mais de ação pelo lado esquerdo.
do que pelo lado direito, tá? E a gente vai tentar entender por quê. Por que houve tanta ação assim? Por que não houve um bom aproveitamento dessas ações da equipe do Santos? O que fez errar tanto? Vamos ver aqui, ó. Então vamos lá, né? Então o primeiro lance que a gente quer abordar foi sobre a circulação. Foi o que mais aconteceu. Na verdade, essa foi a maior dificuldade do Santos. Se a gente juntar o jogo todo, essa foi a maior dificuldade do Santos em conseguir ser mais agressivo com o Flamengo. Então, como vocês podem ver aqui é uma situação onde o Bauerman vai fazer uma bola longa, né, na última linha de ataque, mais precisamente no Marcos Leonardo, e não consegue, faz a bola voltar para o Flamengo totalmente. Aqui tinha outra coisa para ele fazer. Por exemplo, aqui tinha uma situação de circulação de bola a partir do goleiro, né, achar no goleiro, porque o Pedro não ia conseguir chegar aqui no Alex, né, o Alex eu poderia conduzir para cima do Cebolinha, ou se o Cebolinha já subisse no Alex, naturalmente o Felipe Jonathan ia ficar livre. Por que eu digo que o Felipe Jonathan ia ficar livre? Porque o Mateuzinho está ocupado aqui com o Júlio. Ó, ele está preocupado com... Como ele está na última linha, jamais ele ia conseguir chegar no Felipe Jonathan. Então esse é o primeiro lance. O segundo lance também de circulação de bola. Bola no Alex, a bola entra no Rodrigo Fernandes, volta no Alex. O Alex acha um passe meio que na fogueira de Felipe Jonathan. O Felipe Jonathan ameaça um passe no corredor, acha o meio, que de primeira o Camacho já acha o Rodrigo Fernandes. A trama tá bem legal, tá bem interessante, né? E aí, ó, o Flamengo ele tá com 5 jogadores aqui pressionando forte, só que a última linha dele está muito baixa, está muito firme, então dá uma bola, então o fundo está bem protegido. Uma forma que o Santos poderia utilizar é dessa circulação, né, da bola chegar no terceiro corredor, que no caso seria o corredor direito, que era onde ia encontrar o Madison. O Cebolinha provavelmente não ia baixar, ou uma situação mais curta aqui no Marcos Leonardo, né? Eu falei Marcos Leonardo, mas isso aqui é o Ângelo, tá? Então se eu falei Marcos Leonardo, me desculpa. Então, uma segunda situação de circulação de bola ineficaz. Mais um lance aqui, dessa vez uma bola também precipitada, por quê? Porque dessa vez, ó, você sabe que o Flamengo, ele marca num 4-1-4-1, ok? Só que quando as linhas vão subindo, os jogadores vão meio que individualizando as marcações. Então, o primeiro lance, você já tem o Alex completamente meio livre aqui, né? Vamos dizer assim, mais dentro da área. E o Felipe Jonathan mais uma vez solto aqui. Então percebe que aqui era uma outra situação onde o Santos poderia ter explorado. Mais uma vez, o Felipe Jonathan solto e dificilmente ia ser pressionado porque o Mateuzinho estava ocupado com o Juan Julio aqui em cima da última linha. Entendeu? Quarto lance. Aqui é um lance onde o Felipe Jonathan aí sim ele consegue fazer a profundidade, mas presta atenção que aqui talvez não seria o momento de fazer essa profundidade. Por quê? Porque ele foge da linha, tá? Só que se ele está um pouco mais aberto, né? Talvez se ele tivesse um pouco mais aberto, eu até concordaria dele só abrir, não necessariamente espetar aqui, ó. Por quê? O Mateuzinho, apesar do movimento do Júlio para dentro, ele não vai no movimento do Júlio, né? Ele fica dividido entre o Júlio e o Felipe. E por isso que ele consegue chegar e fazer a interceptação, dando assim de volta a bola para a sua equipe. Então, aqui sim, eles tentam uma circulação, mas também ainda uma circulação um tanto quanto precipitada, porque ele tinha espaço para andar, ele tinha espaço para conduzir, ele tinha 3 caras para encontrar alguma coisa, ou se fosse o caso, dar o passe aqui no Alex e o Alex sai jogando. Então pode ver que é uma tentativa de circulação, sim, ok, mas tinha tanto espaço que não precisava de todo desse passe um pouco mais alongado. E o último lance, que é o lance final, que também é uma nova tentativa de um passe mais alongado da direita para a esquerda, mas percebe que, mais uma vez, ó, o Santos ele não espera o desequilíbrio do Flamengo, ele tenta forçar um desequilíbrio. Então, o Mateuzinho o tempo todo ele dividiu muito bem as atenções aqui. Ele dividiu muito bem a sua atenção entre marcar o Juan Julio e proteger
esse meio espaço, né, que a gente chama de meio espaço, que é o espaço entre o corredor central e o corredor lateral, a grosso modo, né? Tá bom? Então, basicamente foi isso que a gente percebeu. A gente acredita que o Santos é uma equipe que tem qualidade sim, até para brigar e dar entre os 8. Né? Mudou muito com a chegada com a ascensão aí do professor Orlando. E o próximo jogo, a sugestão que nós daremos aqui do canal era uma circulação um pouco melhor, utilizando o zagueiro para o zagueiro conduzir para cima da marcação. A utilizar um pouco mais o Madison, principalmente quando ele fez essas estocadas pelo fundo, e não necessariamente usar praticamente o tempo todo essa bola longa no Marcos Leonardo no Ângelo. Beleza? Espero que tenham gostado. A gente tem aqui uma análise também, né, do Santos, como é que o Santos mudou no segundo tempo, e se quiser conhecer, a gente disponibiliza aí, beleza? É só deixar teu comentário aí, curte, compartilha, para que mais pessoas possam ter acesso e você possa também assistir mais vídeos do nosso canal, beleza? Se tiver interesse em conhecer a análise do segundo tempo, deixa um comentário aí, tá bom? Abraço, valeu!